por terra, Senhor, em nome do Senhor de Exército. Eu oro, Pai Santo, para que tua mão poderosa se estenda sobre mim, tua mão poderosa se estenda, tua mão poderosa se estenda. O que é isso? Yeah, ok, não consigo dar conta disto. Em nome de Jesus, Pai Santo, quebra todo o jugo do inferno, toda interferência, Senhor, do inimigo nesta live. Eu oro para que o Senhor cancele, para que o Senhor interceda em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, pelo teu poder, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Senhor, tu nos trouxeste até aqui, então tu tens algo além. Senhor, leva-nos além em nome do Senhor dos Exércitos. Seja bem-vinda a primeira a se aderir a Adelina. Deus abençoe na sua vida e abençoe todos aqueles que vão conforme vão entrando. Esta é uma mensagem muito especial. Seja também bem-vindo 2 quilos. 2 número 2 quilos. 2 quilos, exato, 2 quilos. Seja bem-vindo. Os outros também, conforme vão entrando, sejam bem-vindos, amados. Não se estranhem se eu não responder a alguma coisa que vocês devem, algum presente ou alguma coisa. Não se estranhem, amados, porque eu estou focada em que você receba a palavra tal como ela vem a mim. Então eu não me distraio muito. Então, se vir que eu não responder, não se ofenda. Não é por ignorá-lo, mas é pura simplesmente que estou focada. Amém? Mas tudo aquilo que você der, seja o like, seja um comentário, se o comentário tem a ver com alguma pergunta que você quer que eu esclareça, faça com que eu saiba, com que eu veja, para que eu então consiga responder, porque as missionárias ainda não estão aqui online, elas costumam me ajudar, não estão aqui, mas eu vou conseguindo interagir para que você então receba a resposta que você precisar receber. Esta mensagem, amado, é algo poderoso acerca de misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus, no momento, ela pareceu-me intrigante. E eu, enquanto estava a ler, o Senhor sondou o meu coração, ele então me respondeu: a minha misericórdia não é intrigante. A minha misericórdia é para o perdão dos vossos pecados. Eu vos poupo por amor do meu santo nome. Eu honro o meu nome, o que é todo poderoso. Isto foi hoje, às 13h10, enquanto eu na presença do Pai e estava a meditar nesta palavra que está aqui em Ezequiel. Pronto, eu li todo o livro do Ezequiel, do 34 a 35 e a 36. E quando cheguei aqui na restauração de Israel, chamou-me muita atenção. Vamos ler, amado. Se você tem a sua Bíblia aberta, vamos ler para que você consiga entender um pouquinho. Eu não sei o que é isto de Earth Me, give, can inspire more people to join your platform. Joshua, you have to study this and then help mommy. They're giving you gifts. Mommy doesn't understand so many things about gifts and all that. Don't worry, but like you don't have to interact, you just have to see. They are just giving you gifts. Ok. É o meu filho, eu peço perdão. Eu peço perdão, mas é o meu filho. Ele é tão inteligente com tecnologia e não ajuda a mãe. Já viram? já não ajuda a mãe. Olha. Então, para não me distrair, você já tem a sua Bíblia? Se você tem a sua Bíblia, abra a sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 36, a partir do versículo 16. O versículo 34 tem a ver com a profecia contra os pastores infiéis, os pastores que não apacentam as ovelhas do Senhor, apacentam-se a si mesmo. Ou seja, para ser mais específica, os dízimos e ofertas que as ovelhas dão
para que a casa do Senhor não falte nada e para que o dinheiro também seja doado para as instituições de caridade, ou mesmo a igreja pode levantar instituições de caridade para ajudar os pobres na comunidade e mesmo pessoas com dificuldades dentro do nosso da congregação. É para isso que serve o dinheiro do povo, porque Deus nos juntou e ele disse aos apóstolos para implementar esta visão, o novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, amai-vos uns aos outros, para que todos saibam que vós sois filhos de Deus. Então, quando as ovelhas se dão ofertas na casa de Deus, esta oferta é para suprir necessidade da casa de Deus. E aqueles que congregam, se há necessidades dentro da casa de Deus, no meio daqueles que congregam, então essa necessidade tem que ser suprida. Esse dinheiro que é dado à igreja é também para voltar para aqueles que dão, não é? Então, isso aqui é para vivermos em união. E este é o espírito que Deus derramou no Atos 2, não é? E confirmou-se lá em Atos 2:42, que como viviam em comunhão, em união, em comunhão, em oração e partir do pão, Deus acrescentava mais pessoas, almas à congregação, e eles tornaram-se num número muito numeroso. Ou seja, não era preciso mais evangelizar, porque era Deus. Como havia amor, havia união, havia direitos humanos de toda a congregação era promovido. Segundo o novo mandamento estava a ser aplicado, eles praticavam o novo mandamento em João capítulo 13, versículo 34, em que Jesus diz: o novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Então o Espírito, havia liberdade, então o Espírito Santo operava, o Espírito Santo tocava no coração de todos tinham um coração muito receptivo, todos tinham mente aberta para receber o Evangelho, então o Espírito estava a operar e a tocar. Amados, é assim que deve ser a igreja. Nós vamos para a igreja com um objetivo, para que o Espírito Santo nos toque, para que o Espírito Santo nos molde, para que o Espírito Santo nos mude, nos transforme, para que nós sejamos verdadeiros filhos de Deus. Onde não há Espírito Santo, não há liberdade. Onde não há liberdade, então não há transformação. Se onde não há transformação que vem com a mudança do pensamento, de sentimento e de atitudes, não há o novo nascimento. E se não há o novo nascimento, a água parada, a videira está seca, não produz fruto, então Deus tem que intervir. Amém, amados? Estão a entender? Então Deus ali interviu na vida do povo, porque os sacerdotes estavam a violar os direitos humanos da igreja. Por isso essa profecia é para os pastores infiéis. Isso foi para o povo do Antigo Testamento, mas aplica-se para o povo de hoje, aplica-se nas igrejas de hoje. Porque Deus não muda, mas ele muda de estratégia. Jesus Cristo veio nos ensinar como aplicar o mandamento do Senhor. Então, nisso, Deus castigou as igrejas, foram castigadas, segundo aqui o Ezequiel capítulo 34. Deus veio a palavra do Senhor pelo ministério profético do Ezequiel, e ele profetizou contra as igrejas que estavam a violar os direitos humanos do povo. Então Deus castigou o povo mesmo. Deus castigou os líderes e castigou. E então ele aqui, o que chamou muito a minha atenção foi aqui, amados. Você tem a tua Bíblia, amados? Seja bem-vindo. E seja lá aquilo que você está a dar aqui, aqueles encorajamentos todos, a glória seja dada toda a Deus. Eu espero que você interaja com esta live no sentido de você crescer. Traga sempre a tua Bíblia, traga um bloco de notas e um caderno e uma esferográfica para tomar nota e dar sequência. É assim, porque como eu não dou matérias seguidas
como a pastora Cristina, ela entrou, eu pensei que ela não ia entrar, está aqui ela, chamou minha atenção, porque ela, como não consegue dar muito jeitinho para entrar, ela conseguiu, então é vitória em Cristo Jesus. Todos vocês que têm entrado com facilidade, então já têm mais prática. Aqueles que não têm prática e que entram, mas é vitória em Cristo. É vitória em Cristo. E a pastora Cristina é vitória em Cristo, que ela tem muita dificuldade. Ela e eu, não é? Mas nós vamos nos manejando. Então, aquilo que vocês quiserem ajudar, não é? Aquele que quer servir a Deus neste ministério, amado, na casa de Deus é um local em que não falta empregos. Muitos dizem, eu estou desempregado há tanto tempo. Experimenta dar um passo de fé e vai à casa de Deus. Não vai faltar trabalho. Então, o Senhor está sempre a recrutar ceifeiros. Então, nós precisamos de ceifeiros em todas as áreas, também na área de tecnologia, para que faça, então, avançar o evangelho deste ministério. Dinamizar as páginas das redes sociais para que mais pessoas conheçam o ministério, e não conhecer o ministério, não é fazer conhecido o ministério em si, mas a palavra que é ministrada, e aqueles que se identificam com a palavra, identificam-se com a visão. Então é mais fácil nós desenharmos uma forma de divulgar o evangelho que é pregado, para que os que realmente estão a receber, recebam um pouquinho mais. É mais fácil receber por completo quando nós congregamos, mas quando nós estamos na rede social é mais complicado receber o pacote todo. Mas há sempre uma forma de dinamizar para que o povo receba um pouquinho mais, se houver pessoas com talentos para esta área, e dinamizá-la. Amém? Então sejam bem-vindos aqui todos que estão a entrar, o Luiz, o Otávio, todos que estão a entrar, são muitos que já entraram, a Paula, a Mariana Domingos, a Rosa Ferreira, benção, todos sejam muito bem-vindos. Deus vos abençoe grandemente com a palavra que eu estou a dar. Lembrem-se que eu sou apenas um vaso, tal como todos nós somos vasos, ovelhas do pasto do Senhor. E se você ainda não recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, aqui está uma oportunidade para se arrepender e tornar-se para o Senhor. Que os olhos do Senhor procuram os fiéis desta terra que o sirvam. Amém, amados? Deus, lembre sempre que Deus ama a prosperidade do seu povo. Ele enviou o seu Filho para que todos nós que cremos nele não pereçamos, mas tenhamos a vida eterna. Então ele está muito interessado que nós vençamos. Nós vençamos perseguição, tribulação, enfermidade, frustrações. Ele está interessado que nós tenhamos uma vida quieta e sossegada. Por isso é que ele disse aos discípulos, a minha paz vos dou. Então nós temos que encontrar a paz de Deus. A paz de Deus está ali, amados, está na sua palavra. Mas como é que nós encontramos a paz de Deus? Precisamos então de guia. Precisamos então de um líder. Então eu no Ministério Apostólico Aragem Shine, eu sou a líder que o Senhor me colocou pela sua vontade, me treinou, me capacitou, provou e aprovou e me enviou então para a Seara. Eu estou cá para ajudá-lo. Temos muito materiais, temos escola bíblica, temos tudo já implementado. Claro que conforme eu fui crescendo, fui nascendo de novo, e o Senhor foi me temperado, batizou-me com fogo, deu uma visão e por aí fora. Houve muitas mudanças, mesmo na minha forma de ministrar, houve muitas mudanças, amados. Aquilo que eu sou hoje é o produto do Senhor. Para quem que fugia das redes sociais e hoje está um pouco mais confortável com redes sociais, então, amados, glórias a Deus. Amém? Então eu sou o produto do Senhor ao seu serviço, para o servir. E todos aqueles que entrarem ali com intenções diferentes, o Senhor vai sempre interceptar, porque Ele me prometeu, Ana Isabel, nenhuma ferramenta inflamada do maligno prosperará contra ti, nem praga alguma chegará até ti. Fidelidade é o meu código de honra. Então eu oro para que você também receba o poder de Deus. Aqueles que entraram confusos saiam com sabedoria, com paz, encontrem a harmonia e tenham justiça de Deus. Aqueles que não têm tido, que tenham sido injustiçados, recebam a justiça de Deus. Aqueles que tenham estado enfermos, que recebam a cura divina para sarar, para
curar, para libertar, aquele que tem estado depressivo, seja liberto, aquele que não conhece a palavra, hoje conheça a verdade para que receba a salvação e vida eterna. Amém, amados? Então vamos voltar então aqui a este ensino. É pequenino, porque eu vou mesmo ser direta naquilo que o Senhor me disse. E eu aqui, vamos ler para que vocês então entendam. E eu também apanho o fio a meada. Vamos lá. Ezequiel capítulo 36, a partir do versículo 16. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, quando a casa de Israel habitava na sua terra, então a contaminaram com os seus caminhos e com as suas ações, como a imundícia de uma mulher em sua separação. Tal era o seu caminho perante o meu rosto. Ou seja, o povo estava a pecar muito diante de Deus. Derramei, pois, o meu furor sobre eles por causa do sangue que derramaram sobre a terra e dos seus ídolos com que a contaminaram. Ou seja, a idolatria era tanta que mataram muita gente. Sabemos que a idolatria mata, não é? Mataram muita gente e Deus também permitiu, entregou-lhes a sua concupiscência. É o castigo do Senhor. Quando nós não damos ouvido à voz do Senhor, Deus então nos abandona. Então nós experimentamos a mão poderosa do inimigo que nos castiga. Ele mata, rouba e destrói. Deus faz isso. Ele não estica a mão dele sobre nós, amados. Ele entrega-nos. Ele deixa que nós, já que é isso que nós queremos, já que é isso que nós insistimos em buscar, ele está a dizer-nos para nós desviarmos o nosso pé. Ele levanta o profeta para poder nos exortar. Ele levanta um pastor para poder falar e pregar, mas ninguém lhe dá ouvidos. Então o que ele faz? Ele nos deixa e diz: ok, eu estou a dizer-te para sair daqui e entrar aqui. Este é o meu caminho. Estas veredas das águas tranquilas. Por amor do meu santo nome, eu te livrarei. Eu te conduzirei. Eu iluminarei os teus caminhos. Mas como você não quer entrar pela minha vontade, você não quer entrar pelo meu caminho, porque o meu caminho é porta estreita, você não quer você não quer ser comandado por ninguém, você quer ser libertino, você não quer ser livre, você quer ser libertino, então eu vou te deixar onde você está. Então é ali onde nós que insistimos em estar, que coisas mais nos acontecem, porque nós estamos a servir o inimigo. Então ele permite que o inimigo nos castigue. E nessa permissão, muitos morrem. Nesta permissão, muitos... acontece coisas, não é? Então, é isso que Deus fez com este povo por desobediência e também por estavam a roubar a Deus. As ovelhas. Então, eles não apacentavam as ovelhas, roubavam as ovelhas. Então Deus diz: derramarei, pois, o meu furor sobre eles por causa do sangue que derramaram sobre a terra e dos seus ídolos com que a contaminaram, e os espalhei entre as nações, e foram espalhados pelas terras conforme os seus caminhos e conforme os seus feitos. Eu os julguei. Eu o julguei. Deus tem poder para isso, quer ele faça, quer não, ele é Deus. E chegando as nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois se dizia deles: estes são o povo do Senhor, e saíram da sua terra. Mas eu os poupei. Deus aqui diz: eu os poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Ou seja, o povo, depois de ter feito tanta coisa má aos olhos de Deus, Deus permitiu que eles fossem castigados, mas chegou uma altura, Deus os poupou. Deus disse: chega, para que o inimigo não mais os castigasse. Deus disse: chega. E então, Deus disse: chega, Deus os perdoou. Não, é aí que eu fiquei um pouquinho intrigada. Se o povo é desobediente, se o povo insiste em cometer atrocidades diante de Deus,
E o povo está a dar mau testemunho diante de Deus. Amados, vamos dar um exemplo. Há muitas igrejas que se tomam pelo nome de Jesus Cristo que se desviaram da vontade de Deus. E há pedofilia, há bruxarias, há corrupção de dinheiro, há lavagem de dinheiro, há tanta coisa que acontece dentro da casa de Deus. Deus fica contente com isso? Não. Deus, e nós perguntamos, por que Deus não age? Por que Deus não faz alguma coisa? Por isso é que muitos dizem, mas e diz, se existe Deus, por que isto está a acontecer? Se Deus é vivo, por que está a acontecer? Será que Deus existe mesmo? Muitos duvidam. E então é aí que veio a minha. Eu fiquei assim um bocadinho intrigada. E eu disse, Senhor, assim, será que o povo peca e o Senhor os perdoa assim? Sabendo que eles não estão a pecar por causa de demônio, mas estão a pecar por causa de desobediência. Amados, há pecado que é induzido, que é o demônio que nos induz. Então ali a misericórdia do Senhor é aplicada diretamente. O Senhor aplica a sua misericórdia, amados, sobre nós, não imputa nada por justiça a nós. Isso chama-se justificação. Nós temos justificação, nós temos justiça diante de Deus. Mas quando nós estamos a pecar por rebeldia, então ali é diferente, não é? Por isso é que o Jonas confundiu. O Jonas pensou que o povo de Nínive pecava por causa do caráter, mas não, Deus então levou-lhe a entender que o povo do Nínive não estava a pecar por causa do mau caráter, por causa da corrupção do caráter, mas eles estavam a pecar por causa da cegueira espiritual que o inimigo lhes pôs. Eles não viam que estavam a fazer mal e então eles estavam a pecar. Por isso é que Deus levantou Jonas para ir chamar a arrependimento, para que eles se arrependam, porque eles não eram maus, eles não tinham um coração mau, mas a cegueira espiritual cobriu-lhes o entendimento e eles estavam a ser guiados por Satanás. Então ali, neste caso, não é o inimigo, era a cobiça, amor ao dinheiro. Aqui os pastores, quando Deus diz, ai daqueles pastores que se apacentam a si mesmo e não apacentam as minhas ovelhas, isto é cobiça, amor ao dinheiro e toda a sua glória. Então ali é pecado da carne, é pecado do coração, é corrupção do caráter. Ali o Senhor não tem misericórdia, o Senhor aplica o castigo mesmo. Então se nós não ouvirmos, ele então deixa que o inimigo com quem nós estamos a servir lide conosco, dê conta de nós. Dá César o que é do César, amado. Dá Deus o que é de Deus. Jesus Cristo falou, dá César o que é do César, dá Deus o que é de Deus. Deus é santo. Então ele diz, eu sede santos, porque eu sou santo. Então nós viemos a Deus, nós não nos santificamos, e no final nós queremos a misericórdia de Deus. Isso não existe. Dá César o que é de César, dá Deus o que é de Deus. Você serviu o mundo o tempo todo, então o mundo te vai buscar. Se você serviu a Deus o tempo todo, então dependendo de como você serviu a Deus o tempo todo, se você aplicou o teu coração aos caminhos do Senhor, a misericórdia do Senhor te alcançará. A misericórdia dele, amados, é fino, é algo excelente. Ele só aplica a misericórdia dele quando nós realmente merecemos. E mesmo quando nós não merecemos, ele aplica se ele quiser. Se ele quiser. Então, aqui, com relação a esse povo, ele não quis aplicar a misericórdia porque ele foi avisando para que os pastores parem de estar a tosquear as suas ovelhas, para que os pastores parem de estar a roubar as ovelhas e comecem a apacentar as ovelhas. O que é apacentar as ovelhas, amados? É tratarmos como se fossem bebés, não é? Como nós cuidamos do bebê, alimentamos um bebê, cuidamos dele o tempo todo. Então, assim é as ovelhas. Mas os pastores, quando deixam de fazer isso e só querem o produto só querem que os bebês, quando vêm, tragam aquilo que ele quer, e ele recebe de bebê todo o carinho, mas não dá nada. Então ali a mão poderosa do Senhor cai em cima e não há quem o socorre. Amém? Então ali, quando o Senhor diz ali que o Senhor os poupou por causa do nome dele, ou seja, o povo foi reconhecido
como povo de Deus. Então todos viram que eles eram povo de Deus. E por terem reconhecido que o povo era povo de Deus, o povo então popou-lhes de castigo. Então Deus retirou, Deus repreendeu o inimigo para que os outros que não têm nada a ver com o pecado do povo de Deus conhecessem também a Deus. Conhecessem também a Deus. Estão a entender, amados? Sejam bem-vindos, amados. Conforme vocês vão entrando, já conhecem este canal. O Mateus, a Ana, a Ondina, Jesse, a Luís e todos muitos outros. Louvado seja o santo nome por cada um de vocês. Que a vossa alma seja lavada, liberta, regenerada e purificada pela palavra de Deus, para a glória de Deus. Amém, amados? E salva-te a ti, a sua casa será salva. Com relação a esta misericórdia do Senhor. Então, por causa do nome dele, que está a ser vituperado no meio do povo dele, o povo que ele escolheu pelo seu dedo para que o sirva, mas o povo está a escarnecer de Deus, o povo está a vituperar, o povo está a escandalizar o nome do Senhor. Então, para que o nome do Senhor não seja vituperado, então o Senhor poupa o povo. E é isso que está a acontecer, amado. O Senhor, quando está a poupar o povo, olha o que é que ele me disse. Deus nos poupa por causa do seu nome. A misericórdia de Deus é intrigante, sim, mas ele nos poupa por causa do seu nome. Mas ele, quando nos poupa, não quer dizer que ele nos perdoou. Atenção. E é aí que eu fiquei intrigada e que ele me esclareceu. Porque eu pensei que se ele poupou, então é porque se ele poupou, é porque ele perdoou. E ele disse que não. Ele disse o seguinte: Deus, eu espero arrependimento. Eu, quando poupo, eu espero arrependimento. Deus espera arrependimento do pecador, por isso ele poupa. E para que o anjo da morte não ceife a vida do pecador e carregue a alma para o inferno, então quando o pecador se arrepende, Deus então aplica a sua misericórdia. Então ele poupa. Ele repreende o inimigo para não tocar mais no pecador e ele fica à espera do arrependimento do pecador. Tá a entender, amado? Por isso é que nós vemos as igrejas no estado que está e pensamos que Deus não está a fazer nada. E muitos creem que Deus não existe. E muitos creem que Deus não vive. Porque anos passa anos, entra anos e igrejas continuam igual. A pecar, a roubar, a fornicar, a prostituir, a idolatrar. Amados, tudo tem tempo. Tudo tem tempo. Claro que todos nós queremos ver mudanças, mas as mudanças vêm do jeito de Deus, porque no meio dessas congregações há justos. Não é? Nem todos que dizem Senhor, Senhor numa congregação entram no reino dos céus, porque nem todos fazem a vontade de Deus, mas muitos fazem. Então, se Deus começa a castigar um povo dentro de uma congregação, então o que vai acontecer àqueles justos, amado? Então, o que Deus faz? Por isso é que ele diz lá na parábola do trigo de joio, os discípulos disseram ao semeador, é Jesus, que está ali um joio no meio de trigo. Como é que apareceu ali? E então Jesus disse, é um inimigo que apareceu durante a noite e semeou enquanto estavam a dormir, certo? Ok. E os discípulos perguntaram, o Senhor quer que nós vamos lá e arranquemos? Ele disse, não arranquem, não vá, porventura, vocês também arrancarem o trigo. Então, por isso é que nós vemos todo mundo no corpo de Cristo, há trigo e há joio. O joio foi criado dentro da igreja? Não. O joio veio mesmo do mundo. Porque onde é que a semente é semeada? No mundo. Tanto o trigo como o joio. Porque o povo está no mundo. Então a semente é lançada onde? No mundo. Então o que é que depois acontece? A semente vai se congregar. E o que é que acontece no meio da congregação?
é o discipulado, é o ensinar, é o ensinamento, é o batismo, é ensinar para discipular. Mas só que muitos deixam de ser discipulados, muitos não deixam. Muitos deixam de ser moldados, muitos não deixam de ser moldados. Muitos largam o pecado, outros não largam o pecado. Então, como não largam o pecado, o joio continua, né? Não são lavados. Se venha com o joio está dentro da igreja, está a crescer, está a contaminar os outros trigos. Mas Deus quer arrancar o joio, mas Deus não pode. Por quê? Porque eles estão ligados pelo mesmo Espírito. Que o Espírito Santo de Deus está ali. Então Deus não pode chegar e começar a castigar, arrancar esse, porque senão vai causar um escândalo, o trigo também vai se escandalizar e vai desaparecer. Então é tudo no tempo dele. Amém? Estão a entender, amados? Esta é a nova doutrina que o Senhor me deu para eu entender, porque eu tinha muitas perguntas e o Senhor então me esclareceu como é que o processo de maturação se dá. Esse é o processo de maturação. Eu não consigo explicar aqui tudo. Lá está, se você se congregar, você tem acesso aos materiais. Eu ponho isso em livros pequenos e dou a liderança. A liderança estuda e a liderança fica mais capacitada. Então, congregue, amados. Seja onde você estiver, põe ali onde você estiver. Você pode enviar uma mensagem no TikTok, não na página, amados, que eu não consigo dar conta do recado. Pode depois enviar-me uma mensagem onde você está. Nós podemos discipulá-lo. Temos grupos familiares. Vamos às casas das pessoas uma vez por semana para ensinar, para discipular. O grupo familiar é para discipular. Se você não está congregado na nossa igreja, então nós vamos à sua casa para evangelizar. Amém? Se você permitir. Então é assim que o processo, isso chama-se o quê? Apacentar. O grupo familiar faz parte dos membros do corpo de Cristo, dão as suas casas e querem que nós vamos lá uma vez por semana, no meio da semana, ensinar o evangelho. O evangelho que vamos ensinar vai ser geral, mas quando tratamos de oração, ministramos os problemas que as famílias estão a passar para que vençam, para que matem leões, ursos, serpentes, escorpiões e tudo casta de inferno que se levanta, gigantes que se levantam contra nós para nos fazerem perecer. Então nós intercedemos, entramos em guerra espiritual, libertamos a família, libertamos a casa. O povo de Deus tem que vencer. A água não pode continuar parada, o moinho tem que mover. Então nós lutamos e colocamos na brecha, no relógio de oração, as famílias, todas elas que estão no grupo familiar. Entramos em guerra espiritual com fervor, com amor, para que Deus então opere na vida das pessoas. Amém? Então este é o Ministério Apostólico da Aragem Chana. Temos muito mais atividade, mas nós precisamos de cefeiros. Se você quer servir a Deus, então você encontrou um ministério cheio do Espírito Santo, cheio de testemunho dos servos que estão ali. Muitos testemunhos, amados. Os testemunhos não salvam, mas os testemunhos encorajam a nós entrarmos na porta estreita. Amém? Deus abençoe. Ora, então aqui está. Deus então diz que ele poupou por amor do santo nome dele. Então, quando as coisas nós não estamos a ver nada, nenhuma mudança no corpo de Cristo, das igrejas, Deus está a poupar. Deus já avisou, a pessoa já recebeu, a pessoa já sabe que está no pecado, mas decidiu viver no pecado. Deus está a poupar. Não é a misericórdia do Senhor, amados. A misericórdia do Senhor é para perdão dos pecados. Deus, a palavra de Deus até diz: por causa da minha misericórdia, vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Então, quando Deus está a aplicar a misericórdia, é para que ele salve. Mas quando ele aplicou os princípios de poupar para não ceifar a vida daquela pessoa, ele está à espera de algo. É um tempo para você se arrepender. Está a entender, amados? É por isso que nós vemos que Deus não está a agir, porque Deus está a poupar as suas igrejas. Ele ama a sua igreja. Ele pode estar irado, mas ele controla a sua ira.
E o espírito de moderação, de fortaleza e do amor que o apóstolo Paulo fala em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, é o espírito dele. E ele opera nesse espírito. O apóstolo Paulo diz que Deus não nos deu um espírito de temor, mas de medo. Deus não nos deu um espírito de medo, mas nos deu um espírito de fortaleza, um espírito do amor e de moderação. Então isto é característica de Deus, isto é a virtude de Deus. É a virtude de Deus e está em nós. Agora nós é que temos que trabalhar para reavivar esse espírito em nós. E como é que nós trabalhamos para reavivar esse espírito em nós? Só é obediência, amados. Só obedecendo a palavra de Deus. Nós, se ouvimos a palavra de Deus e não praticamos a palavra de Deus, nós continuamos água parada. Ouvimos e ficou, guardou. Mas se nós praticarmos, então a fé que nos levou a ouvir vai entrar em ação e vamos então praticar. É cada momento, cada circunstância, a palavra que ouvimos o Espírito Santo vai despertá-la em nós e nós então praticamos. Ao praticar, vai provar a Deus que temos fé. E quando nós provamos a Deus que temos fé, então ali a misericórdia dele se aplica e ele nos galardoa com perdão dos pecados. Então, entender, amados, é muito importante que você entenda o poder da misericórdia de Deus e quando ele diz que ele nos poupa por amor do nome dele, porque ele honra o nome dele é soberano e ele protege o nome dele, para não ser vituperado. Então ele esconde a nudez do povo dele, para que no tempo certo seja ele mesmo quem traz a descoberto que está escondido. Amados, a igreja pode estar em pecado anos e anos e o mundo não sabe. Outros vêm, são evangelizados, vêm, caem ali, caem ali. Por quê? Porque não sabiam e vêm cair. Mas quando chega o tempo em que o Senhor vem pedir contas, o Senhor disse: não, já chega do tempo que eu te poupei. Eu enviei este para profetizar, para que você se arrependa, você não se arrependeu. Eu enviei aquele para que você se arrependa, você não se arrependeu. Eu enviei este, enviei aquele, você não se arrependeu. Eu te tenho poupado por amor do meu santo nome. Mas chega a vituperar o meu nome. Chega de trazer escândalo ao meu santo nome. Chega de afrontar a minha soberania. Chega de ferir a minha santidade. Agora minha mão poderosa vai cair sobre você. Tudo aquilo que você tem escondido para que os olhos do homem não vejam, mas eu tenho visto e você tem abominado o meu coração, eu vou trazer a descoberto e o mundo vai ver quem você é. Você não é minha igreja, você é um Acã. Então, entender, amados? E é assim que Deus opera. E por amor àqueles que realmente o amam, ele trabalha. Por isso é que ele espera. Por isso é que eu muito prego acerca de 1 Coríntios capítulo 13, versículo 7. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera, mas o amor não falha. Essas essências do amor tudo crê, a essência do amor tudo suporta, tudo espera, mas o amor não falha. É um caráter de Deus, amados. É uma virtude de Deus tão grande que se ele não tivesse essa virtude, nenhuma alma se salvaria. Nenhuma alma se salvaria, amados. Se Deus não aguentasse a sua ira, nenhuma alma se salvaria. Ele mesmo, há tempos atrás, eu acredito até que está aqui nesta página, eu partilhei nas minhas comunhões com ele, numa delas, ele me disse: Ana, todos nós temos um instinto animal dentro de nós. Eu sou o leão da tribo de Judá. Se eu rugir, a terra treme. E eu disse: ai, Senhor, não ruge. A terra não treme. Se o Senhor rugir, a terra acaba. E amados, ele quando ruge, olha o que acontece, não é? E que ele não faz quase nada. Ele só vira assim um bocadinho a cara e nos deixa na nossa própria concupiscência. Ok, eu tenho falado contigo, eu tenho te exortado para que você desvie o pé da lama. Eu tenho enviado pastores, tenho enviado profetas, tenho enviado apóstolos, tenho enviado todos, mas você não quer me dar ouvido. Então eu vou te deixar a tua própria concupiscência, porque eu já não aguento o teu pecado, cheira mal ao meu nariz, eu já não aguento. Então Deus, e ele nos deixa ali. E nós estamos na mão de quem, amado?
atormentadores. Estamos na mão de quê? Da bicharada. O que é que vamos escolher? Bicharada. Hã? É isso que nós todos tivemos a brincar. Nós abusamos muito do poder soberano de Deus, amados. Nós abusamos muito da bondade de Deus. Pelo fato de nós não vermos Deus, não quer dizer que Ele não existe. Pelo fato de nós não vermos Deus, não quer dizer que Ele não tem sentimentos. Ele nos fez a sua imagem e semelhança, amados. Ele tem sentimentos. Se você tem sentimentos, você é origem, é feituras, obra e feitura da mão do Senhor. E é o Espírito dele que está em você, que te sustenta. Se você tem emoções, se você tem sentimentos, não terá Ele também emoções e sentimentos? Se Ele enviou o seu Filho para que eu e você não morrêssemos, não trabalhará Ele a teu e ao meu favor para que você não caia de novo nas mãos dos atormentadores? O Jesus Cristo nos tirou das mãos dos atormentadores. Jesus Cristo nos tirou, amados, da maldição da lei. Mas nós insistimos em voltar para lá. Ele nos tirou do Egito. Ele nos tirou das mãos do Nabucodonosor. Ele nos tirou das mãos de Jezebel. Mas nós insistimos em ir para lá. Nós insistimos em fazer tudo aquilo que Deus não quer. Até quando Ele vai nos suportar, amado? O amor dele é sofredor, tudo suporta, tudo crê. Ele é sofredor porque as nossas abominações ferem a santidade dele e abominam e afrontam a autoridade dele. Então ele sofre. Ele sofre porque ele sabe que nós somos tão ingênuos, amados. Porque se Deus desse oportunidade a todos nós de lidarmos com o inferno, ninguém negligenciaria o poder de Deus. Ninguém, amados. Ninguém, eu vos garanto. O inferno é mau. Amados, 24 horas sobre 24 horas é a misericórdia de Deus que está sobre mim para eu não morrer. Eu lido com o inferno a vivo e a cor 24 horas por dia, amados. 24 horas por dia, amados. O inferno é mau. O inimigo é mau. Satanás é mau. Ele não poupa ninguém. E como nós não vemos, nós negligenciamos a bondade de Deus. Como nós não vemos a malvadez do inferno, nós negligenciamos a misericórdia de Deus. Como nós não vemos a malvadez, o peso da mão de Satanás em nós, nós negligenciamos a paciência de Deus e abusamos dela. Os seres humanos, moradores da terra, são abusadores dos direitos humanos que Deus dá. A sua misericórdia é um direito humano. A sua bondade é um direito amado. A sua justiça é um direito humano para nós. Tudo aquilo que nós reivindicamos, quer com nosso marido, quer com nossa esposa, quer dos nossos filhos para nós, do nosso patrão, do nosso governo, são direitos humanos, direitos inalienáveis de Deus vindo para os moradores da terra. É nosso por direito. Mas nós não honramos ao nosso Deus. Nós não dizemos, Senhor, obrigado. Nós não dizemos, Senhor, o que é que eu preciso fazer para ter a salvação? O que é que eu preciso fazer para te honrar? O que é que eu preciso fazer para te agradecer? E a todo tempo insistimos em voltar para o lugar onde Ele, pelo sangue do seu Filho derramado, Ele nos tirou. É espiritual, mas é real. Jesus Cristo ressuscitou. Aqueles que creem nele ressuscitaram com ele. Aqueles que permanecem nele vivem. Nele tem a vida. Nele tem a bondade. Nele tem a benignidade. Nele tem a justiça. Nele tem o amor que tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Neles tem a vitória. Mas quando nós temos isso, nós nos acomodamos. Amados, o inimigo não se acomoda. Agora é quando nós entramos no caminho de Deus, agora é que o inimigo vem com mais fúria, com mais força, para que você se esqueça de Deus, para que você não vai honrar a Deus, é para que você desista de Deus. Por isso é que ele poupa aqueles que desistem de Deus e entregam-se de novo ao Egito. Ele não tem misericórdia, amado. Ele poupa.
por amor do seu santo nome, por amor do sangue do filho dele derramado, por amor da Rua de Cruz, ele poupa. E nesse período que ele está a poupar, ele repreende Satanás. Neste não tocas. É criatura, obra das minhas mãos, e a minha palavra nele é a última. Eu tenho a última palavra. Sai dele. Ele repreende para nos poupar. Mas nesse período em que ele repreende o inimigo, que ele nos protege para que nada nos aconteça, ele está à espera do arrependimento. Ele já não quer a tua oração, amado. Ele quer arrependimento. Por que eu digo que ele já não quer oração? Porque ele mesmo me disse, nestes finais de tempo, ele não quer oração das igrejas. Ele quer arrependimento. Ele quer não só vestes rasgadas, ele quer um coração rasgado. Ele quer um coração contrito. Ele quer um coração quebrantado. Ele quer um coração quebrantado, amado. As orações estão lá muitas, mas estão baradas. Estão baradas por quê? Leia Isaías 59. Por causa da multiplicação das vossas iniquidades. Ele está à espera de arrependimento. Ele ouve o teu clamor? Ouve tudo. Ouve o teu choro? Ouve tudo. Ele ouve e vê. E ele vê o quanto você está a sofrer. Ele vê, mas ele está a dizer, por causa da multiplicação das tuas iniquidades. O que é iniquidade, amado? É o pecado que nós insistimos em viver nele. Todo pecado é igual. Não é pecado mais do que pecado. Não, tudo é igual. Mas quando nós não negamos o pecado, reconhecemos que temos esse pecado, reconhecemos que estamos a viver neste pecado, mas insistimos em viver nele, não procuramos ajuda de Deus, porque só com Deus somos vencedores, amados. Há pecados que facilmente nós conseguimos deixar por nós mesmos, mas há pecados que nós não conseguimos, amados. Nós não conseguimos parar o inimigo de nos lançar setas. Eles lançam setas, eles nos põem em pecado, eles nos põem em enfermidade. Ele nos põe em pecado, nos põe em enfermidade. Amados, eu falo por experiência que Deus me deu para eu estar aqui em condições de falar com você, explicar isso por experiência própria. É a experiência que eu tenho com o inferno, é o treino espiritual do apostolado. Eu não me estou a envaidecer, o Senhor está a sondar o meu coração, Ele sabe que eu não estou a envaidecer, mas eu estou a dar-te, assim como o apóstolo Paulo, ele esforçava-se para que todos que queriam lhe matar ouvissem a ele e crescem, que ele viu a Deus, que Jesus Cristo o parou, assim como ele fazia isso, eu também estou a fazer o mesmo. É o treino espiritual que eu tive, amado. É um treino duro, porque temos que lidar com o inferno para nós explicarmos os problemas, a origem dos problemas na terra, nas famílias, em todo lado. Então eu estou em condições de explicar a origem dos problemas, porque Deus me treinou. Se eu chegar no seu emprego, se você é um professor, eu vou sentar e vou te ouvir, porque você é professor, eu não sou. Pro professora, você recebeu o treino na tua área. Eu não recebi, então eu chego ali, e vou ouvir e vou aprender, porque você foi treinado. Muitos levantam-se contra mim, amados. Não têm o mínimo de respeito por Deus e blasfemam muito contra o Espírito Santo que é revestido em mim. Não reconhecem a autoridade divina. Eu não me ofendo, amados. Eu não me ofendo, sabe por quê? Porque eu sei com quem eles estão a pecar. Não estão a pecar contra mim, estão a pecar contra o Espírito Santo. E ao pecar com o Espírito Santo, bem, deixa-me ver aqui. Aqui estão a dizer para vocês enviarem likes, comentários e para isso. Amados, enviem likes, comentários e para aí fora. O povo de Deus sabe que nós, os crentes, nós como servos de Deus, nós não procuramos a glória do mundo, amados. Nós não podemos procurar a glória do mundo, porque não foi o mundo quem nos treinou, que nos enviou. O TikTok está desenhado para poder fazer a plataforma muito engraçada e encorajante e diversa.
com diversidade e para engajar. É muito engraçado. Eu quando depois prego para dar à minha filha um pouquinho de atenção, sento com ela e vou procurando ali coisas engraçadas porque ela não pode ter redes sociais, pronto, porque ela tem limitações. Então eu venho, eu ponho e vou vendo com ela muitas coisas ali. Tem coisas muito giras. Mas com relação a esta plataforma, amado, enquanto eu não tiver ajuda para alguém estar formado nisto, você sinta-se à vontade. Se você quiser enviar likes, envia likes, mas fica sabendo que todos os likes e tudo aquilo que você enviar, eu rendo tudo a Jesus Cristo, porque é Ele o autor e consumador da minha fé. No princípio do treino, eu até ficava à espera. Eu disse, será que alguém vai ver alguma coisa? Será que alguém vai me criticar? Será que alguém vai dizer que não preguei bem? Será que eu falei alguma palavra mal? Será que eu gaguejei muito? Será que, amados, a mim era uma guerra tão grande, era uma luta de falta de confidência, porque eu não gosto disso e depois também não tinha aquela confidência, não sei pregar. Jesus Cristo teve que trabalhar comigo para eu pregar. Bem, um monte de coisas, amado. E então ele começou a ministrar-me um hino. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti. E que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafim que esconde o rosto ante a ti, eu cubro o rosto para que vejam tua glória em mim. E que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. Do santo dos santos, sua fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas. És meu amigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, tua presença é meu prazer. Isto, então, eu aprendi, amado, que louvado seja o nome do Senhor, meus amados. Ele então me estava a ensinar o que, amados? Ele estava a ensinar que eu dependo dele. É ele que me treinou. Então, eu tenho que esperar os likes dele. E, amados, durante o tempo que eu pregava no Facebook, ele mesmo me dava likes. Ele mostrava a minha visão, likes, para me encorajar. Eu ficava, ele mandou-me um like. E ele mandava-me corações. Eu vi, amados, ele punha-me corações em visão. Eu estou a pregar. E ele, como está a ver dentro do meu coração, que eu estou ali, será que estou a pregar bem? Será que estou a pregar bem? Será que estão a ouvir bem? Era uma coisa dentro de mim que só ele é que via. Mas como ele é que me estava a treinar, ele me encorajava. E eu estava assim à espera. Será que alguém vai entrar? Não entrou muita gente. Eu não estou a pregar bem. Será que... Ele, como via a minha aflição, então ele dava-me likes. O primeiro like que ele me deu, amado, bem, isso pareceu que o amor caiu do céu na minha cabeça. E a segunda vez são corações. Eu disse, Deus deu-me um coração. Bem, o meu coração ficou derretido. E eu só fiquei, meu coração transbordar de amor, porque Jesus é um Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque Jesus é a minha paz. Por isso eu canto aleluia, 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 aleluia. Bem, amados, eu cantava, louvava e disse, Senhor, tu estás vivo, eu sei que estás comigo o tempo todo. Eu não vou ficar à espera aquele que me diz que tu estás bem, estás a pregar bem, aleluia, eu concordo. Então, amados, não sintam que vocês estão a ser negligenciados, não sintam que vocês estão a ser ignorados.
Não sintam que todos os likes e tudo aquilo que vocês puserem eu estou a ignorar. Não, muito pelo contrário. Eu acredito que é Deus quem está a colocar você no caminho para exaltar o nome dele no nosso ministério. É Deus que está a colocar você para receber. E cada like para mim que você põe, quer dizer que você está a receber. E isso é glórias a Deus, amados, porque dele veio. De graça receber, de graça dar. Então eu não posso ser encorajada a alimentar a vaidade, amados, porque a vaidade mata, a vaidade rouba a glória de Deus. Então eu não fui chamada para roubar a glória de Deus. Então eu oro para que todos entendam que todos os likes, tudo aquilo que você der, eu aprecio, mas eu tenho que me conter para não me mover fora da vontade de Deus, porque a carne mata, mas o espírito vivifica. Amém, amados? Deus abençoe. Então, nisto é muito importante que você entenda que Deus espera sempre arrependimento do pecador. Por isso é que ele nos poupa. Ele poupa por causa e quando ele está a poupar, ele está a ver, ele está à espera de você e eu nos arrependermos. Ele envia às vezes crianças, Deus usa-se de criança para nos falar, amados. Quando meu filho era pequeno, muitas das vezes Deus usava-se dele para me falar, amados. Muitas das vezes. E eu tinha desistido quando a minha filha ficou muito doente por causa da negligência daqueles que estavam em posição de fazer o bem e não fizeram. Eu estava muito aborrecida. Fui ao tribunal, ganhei a causa e levei a minha menina para Lisboa para tratar. Amados, eu disse mesmo, eu não vou mais servir a Deus. Eu neguei a Senhor. Eu disse ao Senhor que não vou servir mais a Deus, eu vou cuidar de mim e cuidar dos meus filhos. Eu estava um caos. A nível físico, eu estava um caos, eu estava exausta, amado. A minha mente estava cansada, o meu espírito estava cansado. Eu, cada vez que dormia, eu não sabia se eu ia acordar no dia seguinte ou não. Isso é para você entender quão exausta eu estava. De estar para proteger os meus e tudo. Perdi tudo, amados. Quando eu digo perdi tudo mesmo. Inclusive, estava a fazer o mestrado, a advocacia. Eu tive que suspender. Perdi dinheiro. Recebi o dinheiro que foi financiado. Paguei. Não usufruí e tenho que pagar esse dinheiro de volta. É para que vocês vejam como é que estava o estado da minha alma. E depois também a igreja, eu pedi socorro à igreja, a igreja não me ajudou. Então eu estava mesmo, eu disse, não vou mais servir a Deus. Eu agora só vou ouvir a palavra. Ia servir a Deus, mas a minha maneira. Eu vou, sento, ouço a palavra e venho-me embora. Deus agarrou, Deus pôs uma circunstância no caminho e usou-se do meu filho para eu voltar no caminho de Deus. Amado, foi tremendo. Eu não sei se vocês já ouviram esse testemunho. Acredito que tem esse testemunho poderoso. Está na nossa página do YouTube. Você pode ver lá, Igreja Evangélica Apostólica Rise and Shine. Está no YouTube. Temos lá toda a pregação. Mesmo as que nós vamos aqui no TikTok. As pessoas que não têm o TikTok, nós pomos, as missionárias põem lá no YouTube para que outras pessoas tenham acesso, de graça a receber, de graça a dar, para espalhar o evangelho do Senhor. Então você tem ali muitas mensagens, muitas profecias desde 2020 que o Senhor me levantou para profetizar contra as igrejas, os governantes, a minha família. E então foi o meu filho, para ver, ele na altura ele tinha 7 aninhos e era uma coisinha pequenininha ali no chão, e quando ele viu a senhora ali no prédio com necessidades, mas eu achei que ela não estava em necessidade, mas Deus falou por ele, mãe, pergunta a esta senhora se ela não precisa de ajuda. E eu disse, não, filho, ela está aqui dentro do prédio, ela não precisa de ajuda, porque o prédio tem segurança, tem código, e ninguém abre a porta de qualquer maneira, qualquer um. Ela, para entrar, é porque ela tem código. E ela tinha o código, porque ela já tinha vivido lá. Mas
nós fomos embora. Quando viemos, quando regressamos, a miúda ainda estava ali. E ele voltou a dizer: mãe, tenha certeza que não queres perguntar a ela se ela precisa de alguma coisa? Eu disse: oh filho, não vamos aborrecer a senhora. E ele, com aquela vozinha de bebê, bem ali, eu ali em cima e ele ali embaixo, ele diz: mami, please. Please, ou seja, mãe, não custa nada. Por favor, pergunte a ela se ela precisa de ajuda. E não é que a senhora, que a jovem, ela era uma jovem angolana e era de Testemunhas de Jeová, não é que ela precisava mesmo de ajuda, amados. Estava na rua há quase 2 dias, não tinha comido nada e estava a desfalecer. Amados, quando ela me veio pedir-me um prato de comida, e eu tinha dito ao Senhor que eu não vou mais servir a Deus, amados, se tivesse um buraco para eu enfiar a minha cara de vergonha e de arrependimento, eu teria enfiado. Se o arrependimento me matasse, eu estaria morta. Porque depois, o que é que ela me disse, amados? Ela me perguntou: a dona tem aqui um carregador para eu carregar o meu telemóvel? Eu preciso de ligar ao meu pai para dizer a ele que eu já tenho um lugar para dormir e estou com um prato de comida à frente. Eu então dei, ela ligou ao pai. Como eu estava na cozinha para ouvir a conversa, disse: pai, como tu oraste ontem, que eu hoje não vou dormir na rua e nem vou ficar com fome, assim, porque todos aqueles que habitam nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansarão, como tu oraste, agora aconteceu, Senhor. Pai, eu estou numa casa, a senhora me deu um prato de comida, tem na minha frente, e ela disse-me que eu posso ficar aqui com ela o tempo que eu quiser até eu arranjar um lugar para estar. Amados, quando ela falou com o pai, despediu-se do pai e ela virou-se para mim, a garganta, eu não tinha mais fôlego, porque o meu peito estava tão apertado que estava dorido. Eu estava a conter-me para não chorar, de tanto remorso que eu tinha, amados. Eu não consigo explicar aquilo que me estava acontecendo naquele momento. E ela então, para piorar a situação, ela me disse: posso lhe dar um abraço? Bem, agora que acabou comigo, amados. Eu dei-lhe abraço, choro eu, ela também chora. Ela chora a agradecer-me e eu choro de arrependimento a Deus. Só o Senhor é que sabia como é que estava o meu coração. E eu acabei de negar o Senhor me pôs à prova. Glórias a Deus que eu entrei na vontade de Deus, porque eu estava fora. Já viu como é que não é fácil? Não é difícil nós pecarmos contra Deus, amados. Não é. Ao dizer que eu nunca mais vou servir a Deus, eu saí fora da vontade de Deus. E olha o trabalho que Deus tinha para eu fazer. Tem sido duro, tem sido muito duro. Tem sido muito duro para mim, amados. Tem servido a Deus em circunstâncias muito difíceis. Muito difíceis. Mas até aqui o Senhor me tem levado. E glórias a Deus. Sabe por quê? Porque Ele curou a minha filha. Ele curou a minha filha. Quem viu a minha filha, quem a vê, é glórias a Deus. É glórias a Deus. Eu agora não posso mostrar muito. Eu agora não posso dizer muito. Mas há de chegar um momento, amados, que vai ser breve. Aqueles que viram onde a minha filha estava. Aqueles que viram o que é que a minha filha tinha, como ela estava. Aqueles que veem a minha filha hoje, se não dobrarem o joelho, então o Senhor tem que fazer carroça andar, porque essa carroça está partida, essa carroça, enfim, seja lá o que for que está acontecendo com esta carroça, não sei, mas, amados, é glórias a Deus. Então isso, amados, é para dizer o quê? Nós não podemos abusar da bondade de Deus. Nós não podemos abusar da misericórdia de Deus, porque Deus tem os seus princípios, amado. Ele trabalha nos bastidores. Nós não vemos. Os pensamentos dele são muito grandes, são muito profundos. Nós não conhecemos. Todos de uma forma geral dizem: eu conheço a Deus. Nós não conhecemos nada, amados. Deus aplica os seus princípios da forma como Ele quer, com quem Ele quer. E nós atentamos ao Senhor, cuidando que nós conhecemos ao Senhor. Aquele que conhece a Deus, obedece a Deus. Aquele que conhece a Deus, sujeita a Deus. Aquele que conhece a Deus,
ele teme a Deus. Aquele que conhece a Deus não precisa da gente estar a pregar para ele congregar. Aquele que conhece a Deus não precisa a gente estar a rogar para servir a Deus. Aquele que conhece a Deus não precisa a gente dizer, exortar, mas busca a Deus, leia a Bíblia, tenha comunhão com Deus. Aquele que conhece a Deus não precisamos dizer para louvar a Deus. Aquele que conhece a Deus não precisamos dizer, dá as tuas ofertas. Aquele que conhece a Deus, ele conhece como operar na lei do dízimo. Ele entende que o dízimo foi sim uma sanção, mas que Deus aplicou a sanção, mas Deus repreendeu o devorador. Então você vai agarrar naquela, já que Deus repreende o devorador quando o ladrão entra na nossa vida financeira, então eu vou aplicar o dízimo para que o Senhor repreenda o devorador na minha área. Ele usa a palavra de Deus com sabedoria, com inteligência. Ele não murmura, ele não critica, ele ora, ele espera no Senhor, ele entrega os fardos ao Senhor, ele busca, ele bate, ele peleja, ele espera, ele sabe como esperar no Senhor. Aquele que conhece a Deus se disciplina. Aquele que conhece a Deus, ele reveste da armadura de Deus. Aquele que conhece a Deus, ele anda de uma excelência espiritual, amados, de uma elegância espiritual comovente. Ele é humilde, ele é o manso. Aquele que conhece a Deus, ele trabalha em todos os princípios de Deus, que ele sabe que agrada a Deus, para que ele agrade a Deus, para que ele ministre o coração de Deus, para que ele toque no altar e para que ele viva aos pés da cruz. Que ele não só toque no altar de Deus, mas que ele viva aos pés da cruz. Então, amados, por que nós ainda temos que continuar a pregar o evangelho para libertar? Se todos realmente conhecessem a Deus, não seria necessário nós pregarmos o evangelho, amados. Nós estaríamos a fazer o quê? A partilhar o evangelho. Você dá o teu testemunho, você dá você dá aquele, e não só a partilhar, mas Deus dá aquele nós aprendemos, Deus dá aquele, aprendemos, Deus trabalha comigo assim, olha, mas assim, amados. Então somos uma família de Jesus, em que o espírito de edificação opera em nós, o espírito do amor de Deus que clama Papai opera em nós, e nós não argumentamos que conhecemos a Deus e fazemos tudo ao contrário, que prova-nos a cada um de nós e a Deus que de Deus não tem nada. Por isso é que Deus continua a levantar profetas, por isso é que Deus continua a levantar apóstolos, por isso é que Deus continua a levantar pastores e servos para ir por todo mundo e pregar o evangelho, para a libertação, para a cura e para discipular, amados. Então nós precisamos de entender que nós não podemos levar o nome, invocar o nome do Senhor em vão. Tudo tem um limite. Deus dá um tempo. O tempo de misericórdia dele é para perdão dos pecados, mas o tempo que ele diz que ele nos poupou é para segurar a ira dele, para que ele não permita que o inimigo nos consuma. Ele segura a ira dele, ele retém a ira dele. É o poder do autodomínio. Aleluia, amados. Esse poder também está em você para dominar o pecado, para controlar o pecado, para ter vitória sobre o pecado, para você vencer o inferno. Sobre o pecado ele nos fez mais do que vencedor. Sobre a morte ele nos fez mais do que vencedor. O salário do pecado é a morte. Enquanto nós não pararmos de pecar contra o Senhor, nós vamos vivendo de iniquidade em iniquidade. E isso atrai condenação para nós. E quem é que está a nos condenar? Não é Deus, é o inimigo, o autor e consumador do pecado e da morte. Está a ver, amados? Então, lembrem-se que Deus retém a sua ira por amor do seu nome. Por isso ele nos poupa. Aqui, a paz e graça de nosso Senhor, amados, conforme vocês vão entrando, vão sentindo-se confortáveis para poder juntar-se a mim e tomem nota daquilo que vocês acham que é relevante e que foi de acordo com ou seja, que despertou em vocês algo que vocês ainda não tinham conhecido. Aprendam e levem também, amados, porque muitos cuidam que a misericórdia do Senhor está sobre mim. Amados, nem sempre a misericórdia do Senhor está sobre nós. O Senhor nos está a poupar. Não é misericórdia. A misericórdia é quando ele decidiu perdoar e ele nos perdoou os pecados. Mas enquanto nós estamos no pecado,
cuidando que Deus está com a sua misericórdia sobre nós. Não, cuidado, não se deixe enganar, porque Deus não se deixa escarnecer. Ele está a poupar, Ele está a reter a sua ira, para que nós não sejamos consumados pela morte, pelo espírito da morte, que nos está a cirandar como um leão, bramando como um leão, a nos cirandar. Então, quando Ele nos está a poupar, Ele nos ele espera arrependimento. E se formos ver aqui em Salmos 23, Salmos 23, o Davi, ele apela a Deus por amor, ele ora. Vamos ver, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Fazer-me deitar vamos lá, amados, que eu oro muitas vezes, mas assim a explicar, eu quero um versículo específico. Vamos lá, Salmos 23. Salmos 23, ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da sua justiça, por amor do seu santo nome. Por amor. O Davi reconhecia que ele era pecador, que ele cometia muitas atrocidades, muitos pecados, mas o Senhor conduzia ele, por ser ungido, o Senhor o perdoava, porque ele tinha um coração segundo o coração de Deus, ele se arrependia genuinamente. Então a misericórdia do Senhor estava sobre ele, e a misericórdia do Senhor estava sobre ele, porque por amor do seu santo nome, que é fiel, e aquilo que ele promete, ele cumpre. Amém, amados? Temos que entender. Temos aqui a passagem em que o Moisés, Deus quis matar o povo todo, certo? Todos conhecem essa história, todos aqueles que, especialmente aqueles que viram a novela, o Êxodo e por aí fora. A misericórdia do Senhor esteve sobre o povo durante mais de 40 anos, certo? Mas no momento em que o povo pecou tantas vezes contra Moisés, tantas vezes, que houve uma das vezes em que o Senhor quis mesmo aniquilar todo o povo. E o Senhor disse, e o Moisés disse ao Senhor: ai, Senhor, tenha misericórdia, porque vai, Senhor, tirar o povo do Egito, da mão do faraó, da escravidão, trazer para o deserto para agora matá-los. O que vai dizer o faraó? Então, o que Deus fez? Deus poupou o povo por amor do seu nome, para não ser blasfemado por faraó. Estão a entender, amados? Enquanto você está a entrar, envie também esse link para os outros, para entrarem, para ouvirem acerca da misericórdia de Deus, que nem sempre Deus aplica a sua misericórdia nos pecadores. Às vezes Deus está a poupar por amor do seu santo nome. Quando se trata de pastores que pecam contra o Senhor e não dão ouvido, os ouvidos ficaram com comichão e já não querem e só pelo fato de saber que Deus é misericordioso, abusam dessa misericórdia e não atentam mais, nem ouvem mais a ovelha, e nem ouvem mais o pastor ou outro profeta, não ouvem a ninguém. E o que acontece, amados? Deus então poupa. Por quê? Por amor do seu santo nome, porque as ovelhas estão a ir àquela igreja, não é pelo pastor, mas por causa do nome do Senhor. É por causa do nome do Senhor é que nós vamos à igreja. Então, Deus honra esse nome. Deus continua a abençoar o povo. E o líder pensa que ele está a crescer. O líder pensa que está tudo muito bem. É a mão do Senhor que ele está a proteger o nome dele, e para que aqueles que vão a ele porque creem não sejam confundidos nem desbaratados. E Deus quis fazer isso, mas Deus então reteve a sua ira, não aniquilou o povo para o nome dele não ser blasfemado. E o que o apóstolo Paulo diz lá em Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2? No demais, irmãos, vós que estáis rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas,
largai o pecado que tão de perto vos rodeia e correi a carreira que vos está proposta, pondo os olhos no autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Tudo por quê? Por causa do amor do santo nome do Senhor. Porque os de fora estão a ver. Na igreja, quando peca, os que estão de fora estão a ver. Os que estão de fora são uma grande nuvem de testemunhas. Isso é a igreja mesmo? A igreja que prega isso, anda nua, anda de nádegas na rua, nudez, mamas na rua, vem dizer que é crente aonde? Como eu fui evangelizar no Parque das Paivas, eu vi uma jovem e cuidei que ela era mesmo prostituta. É uma jovem muito bem feitinha, não é? O Senhor abençoa grandemente com todos os atributos, mas ela estava seminua. É aquelas modas em que os peitos ficam todos abertos, era só uma coisinha ali e estava tudo o resto de fora. Ela tinha uma calça de ganga apertadinha, mas tudo o resto estava de fora, é só um fiozinho aqui a tapar os mamilos. Então ele disse, olha, a palavra é para você, conhecereis a verdade vos libertará. O Senhor libertou a prostituta lá no João 8, hoje vai te libertar. E eu cheguei perto dela, eu disse a ela, eu quero trazer uma palavra de Deus para ti. Jesus disse, conhecerás a verdade libertará. Eu já sou crente, eu sou evangélica. Disse, você é crente evangélica? Sou sim. E foi já me desviando e já nem me deu tempo. Eu fiquei intrigada. Disse, não é não. O verdadeiro crente não sai despido desta maneira. Mas, amados, quando comecei a ver, por que eu depois tive que silenciar muitas páginas, muitas pessoas na minha página do Facebook? Porque eram mesmo crentes na igreja, amados, que apareciam nus na minha página. Eu sei que são crentes. Eu dizia, Senhor, vem nos ajudar. Tem misericórdia da tua igreja, Senhor. O que aqueles pastores nessa igreja estão a pregar? Não pregam a santidade? Não corrigem? Senhor, vem nos ajudar. Amados, no corpo de Cristo, onde eu prego, eu vou e chamo atenção. E se não tem, nós damos. Amados, não me importa distribuir aquilo que eu tenho, mas que nós honremos o nome do Senhor, porque nós estamos rodeados de uma tão grande testemunha. Qual é a moral que você tem para evangelizar o teu vizinho se você vem para a igreja nu? O teu vizinho sabe que a casa do Senhor é santa, é um local de culto. Então Deus é contra a nudez. E você vai pelado para a igreja e você vai levar o evangelho para ele. Ele vai receber o quê? Ele até vai escarnecer de você e do Senhor. E é isso que o Senhor diz, por causa do nome dele, ele nos poupa. A misericórdia dele se aplica quando aqueles que não conhecem mesmo, quando aqueles que estão cegos como o povo de Nínive, quando aqueles que estão a ser subjugados como pastores que não pastoreiam, que não apacentam as ovelhas, os pastores que não apacentam as ovelhas andam assim, não é? Eu não estou a dizer você que eu sou craque, eu não estou a dizer você que eu sou melhor, eu sei que o inferno é furioso, ele é mau, mas o que eu estou a dizer a você é que quando nós aplicamos nosso coração a Deus, ele tudo faz para livrar, para curar, para libertar, para sarar. Ele ama as suas igrejas, ele vela pelas suas igrejas, ele peleja pelas suas igrejas, ele pleiteia pelas suas igrejas. Daquele que tocar nos seus pequeninos, amados. Eu falo isso por experiência própria, amados. Daquele que tocar naqueles que amam o Senhor. Daquele que tocar naqueles que buscam e esperam no Senhor. O Senhor não se deixa escarnecer. Ele trabalha por você. Ele te ama a ti, te ama a mim. Ele deu a sua vida, ele derramou seu sangue. E ele enviou seu Espírito para que nós não estejamos só. Ele vela pelas suas palavras para fazer cumprir. Ele é fiel, mas ele espera arrependimento de nós. Ele espera. Nós não podemos andar de lama em lama. Nós não podemos andar de iniquidade em iniquidade e dizer que a misericórdia do Senhor está sobre nós. Errado. Eu não aceito, porque está aqui escrito. Ele nos poupa para esperar arrependimento de nós. Ele nos poupa, amados. É no arrependimento que atrai a misericórdia do Senhor. Amém, amados?
Por isso é que nós estamos no tempo da graça. Ele está à espera de arrependimentos. Eu oro para que você se arrependa hoje. Eu sei que a palavra que eu prego, ela é dura, mas ela é viva, é a verdade. A verdade vai sempre doer, amado. Especialmente quando nós temos pecado. Especialmente quando estamos na lama. Especialmente quando a nossa situação espiritual é tão crítica. Amados, a palavra vai como espada, ela vai doer, porque ela vai para cortar o mal de nós. E nós saltamos, nós gritamos. E quando digo nós saltamos, nós gritamos, falamos mal do pastor, falamos mal da apóstola, falamos mal daquele que ora por nós, falamos mal daquele que nos ajuda, falamos mal de todos e não temos razão. E não temos razão. Por isso é que nós temos que aplicar a misericórdia de Deus. Os servos de Deus têm que ter paciência, têm que orar, têm que buscar. Muitos chamam de burros. Ah, você é burro. Que nada, amados. É misericórdia do Senhor. Jesus Cristo não é burro. Ele é temente, ele é paciente. Ele é misericordioso. Ele espera. O treino que ele me deu, amado, se ele não fosse paciente, eu não me susteria. Às vezes, quando a coisa pega, amado, eu refilo. Porque está a doer. Eu estou a gritar. Então é por isso que eu entendo você. Eu entendo você e eu estou em posição agora de apacentar a você. Porque eu conheço a misericórdia do Senhor. Eu experimentei a bondade dele. A bondade dele não é aquilo que ele nos abençoa, amado. A bondade dele é que ele nos poupa. Aqui é que encontramos a bondade dele. Quando nós sabemos que pecamos muito. Quando nós sabemos que nós somos maus. Quando nós sabemos que nós somos pecadores e não merecemos aquilo que Jesus nos faz. Mas ele vai além e nos perdoa. Oh, amados. Maior bondade que esta. Quão bondoso é ele. Ele todo soberano tem o poder de nos aniquilar a qualquer momento da face dele. Mas ele tem prazer em salvar. Ele espera para nós nos arrependermos. Amém, amados? Eu deixo essa mensagem para você. Eu vou entrar à meia-noite com outra mensagem. Que é outra mensagem poderosíssima. Para que você sacuda bem o teu ano velho. Deixe tudo no ano velho. E entre bem em peso. Com toda a força, com elegância espiritual, no ano novo. Então eu vou estar aqui um pouquinho antes, vou só dar um tempinho, dar aqui atenção aqui aos meus pequenos, também alguma coisinha, e depois eu volto. Se você quiser juntar a mim, seja bem-vindo. Amém? É tanta gente, tem aqui Ilício, Boa Morte, é tanta gente. Amados, Deus vos abençoe. Eu oro para que cada mensagem não tenha caído num saco furado, mas ela tenha caído no teu coração, que você tenha entendido. E eu especialmente, eu vou guardar esta mensagem para poder voltar a pregar sobre ela muitas vezes, porque é uma mensagem para nós nos arrependermos. É uma mensagem para nós nos arrependermos. Poupar não é perdoar. Poupar é um aviso de Deus que vai por amor do santo, que vem por amor do santo nome do Senhor. Então nós temos mesmo que dar glórias a Deus por tudo aquilo que nós fazemos em toda a nossa vida. Amados, nós temos que dar glórias a Deus e nós temos que arrepender, ter sempre um coração contrito diante da sua face e andar o máximo que nós conseguirmos, amados, santificarmos o máximo que nós conseguirmos. O Senhor sabe que nós estamos no mundo. O Senhor sabe que neste mundo tem aflição. O Senhor sabe que nós somos perseguidos. O inferno, nós não vemos os nossos inimigos. Eles são invisíveis, mas são reais. Ele sabe, mas Ele vê. Então nós temos que entender que Ele é soberano e pela graça, pela misericórdia dele é que nós estamos em pé. É que nós estamos seguros.
Amém, amados? Ó Pai Santo, do nome de Jesus, todos aqueles que entraram aqui, Senhor, são muitos, todos os nomes, são muitos nomes, Teresa, a Musa Sal, Sádia, a Jessie, a Dizzy Lopes, Jatinel, são muitos. Deus seja louvado por cada um de vocês que entraram ali. Eu oro para que a palavra do Senhor tenha trazido um reavivamento no seu coração, tenha despertado em si o entendimento para discernir a misericórdia e quando o Senhor poupa, e também você entenda por que tudo que está a acontecer está assim e o Senhor não faz nada. Então ele está a poupar para que não acabe com também os justos. Então você, se é um justo, você não quer ser ceifado com o pecador. Então Deus tem os seus métodos, Deus tem os seus princípios. Vamos deixá-lo fazer como ele sabe, para que tudo aconteça de uma forma eficaz. Só ele é poderoso para fazer tudo de uma forma harmoniosa e trazer justiça. Todos recebem a justiça de Deus quando ele quem está no controle. O homem não vê tudo, então o homem natural não compreende a Deus, mas Deus que criou todo mundo e ele tem a cada um de nós na palma da sua mão. A terra está na palma da sua mão, então ele sabe o que fazer com cada situação, em cada lugar, com cada morador da terra, com cada sua igreja e com todo mundo em coletivo. Ele sabe, ele pode e ele fará. Só temos aqui orar, esperar, confiar que ele fará, e ele é um Deus de justiça e do juízo. Amém? Ele é um Deus de justiça e do juízo. Pai querido, Pai de amor, Pai que ama a prosperidade do seu povo. Aquele que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todos nós que cremos nele não pereçamos, mas tenhamos a vida eterna. Pai santo, Pai de amor, Pai de autoridade, Pai que ama a prosperidade do seu povo. A ti, Senhor, eu rendo toda a honra, toda a glória, louvor e adoração. Deixo aqui esse povo, Senhor, que veio com o coração contrito para ouvir essa mensagem, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor faça esta mensagem, Senhor, aperfeiçoe mais ainda esta mensagem, Senhor, por o Senhor é o único perfeito. Senhor, aquilo que eu não consegui explicar melhor, o Senhor explique, esclareça e o seu nome seja exaltado na vida de cada um. Pai Santo, a tua palavra diz: conhecerás a verdade os libertará. Que cada um deles sejam libertos com relação ao tópico misericórdia do Senhor, no nome de Jesus, Pai Santo, para que não fiquem intrigados como eu estive, porque que tudo, o Senhor permite que tudo, todas essas atrocidades, genocídios, matanças, crimes, corrupção acontecem, o Senhor não faz nada. Não há nada de intrigas e de nada disto. O Senhor poupa para esperar arrependimento, e muitos arrependimentos não têm chegado a muitos por causa de nós, igrejas, que não deixamos o conforto do púlpito e vamos ao mar alto, e vamos à rua, e vamos aos governos, e vamos a mesmo na nossa rede social, nós não evangelizamos aqueles que o Senhor nos envia, guardamos na gaveta. O Senhor ilumina um candeeiro, o Senhor acende o candeeiro, mas o candeeiro vai e se enfia debaixo da gaveta e não vai além, não se ilumina. Então, Senhor, em nome de Jesus, Pai Santo, traga a descoberto todos aqueles que têm escondido talentos, têm escondido a missão que o Senhor deu para poder pregar o Evangelho. Senhor, quanto mais nós formos ao mar alto, mais ainda venham conhecer a misericórdia do Senhor, mais ainda saibam que tudo está a acontecer porque o Senhor está a poupar à espera do arrependimento. Senhor, dá-nos sabedoria, Senhor. Arranca a máscara, Senhor, da cegueira, arranca a máscara de ignorância, arranca a máscara de rebeldia, um coração endurecido. Senhor, tu não tens prazer, Senhor, deita por terra. Pai Santo, molda, Senhor, o nosso caráter, molda, Senhor, em nome de Jesus. Ajuda, Senhor, para que nós possamos entender melhor os tesouros escondidos por detrás de cada palavra tua, Senhor. Ajuda o povo a não acompanhar o espírito de
falsos profetas que têm se espalhado pela terra, mas dás discernimento ao povo de quem é quem, Senhor, para que o povo ouça a tua voz, para que o povo endireite as suas veredas, para que o povo não só alcance aquele um bocadinho que o Senhor diz, que o Senhor para o inferno para que ele não ceife a vida, o Senhor poupa, mas que o povo alcance a verdadeira misericórdia, a plenitude da misericórdia do Senhor, que vem com o perdão dos pecados, e o perdão dos pecados tira-nos esse fardo do inferno, que é o jugo do inferno, que é o jugo pesado, e nós somos curados, somos libertos, somos abençoados, temos a sabedoria divina, se ficarmos leves, Senhor. Eu oro para que todo o povo que entrou nesta live hoje, Senhor, entenda o processo, se arrependa, Senhor. Você, se está aqui, se nunca recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, arrependa-se hoje. Não entre o ano novo com a carga pesada do jugo do inferno, que é pesado. Arrependa, diz: Senhor, eu me arrependo dos meus maus caminhos. Eu sei que eu tenho andado de pecado em pecado, de iniquidade em iniquidade, não tenho ouvido a tua voz, não tenho feito nada, mas, Senhor, a partir de hoje eu me determino a arrepender-me, Senhor. Eu quero entrar no ano 2026 leve, Senhor, fluindo no Espírito Santo, entrando, Senhor, com elegância espiritual, sendo filho de Deus por adoção, por meio da fé, por Jesus Cristo, sentado à direita com Jesus Cristo do Pai, acima de todo principado, potestade, toda a sua espiritual maldade, acima de todo príncipe das trevas, todo domínio, todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também vindouro. Eu quero entrar em excelência para o ano 2026, Senhor, em nome de Jesus, e tomar posse, Senhor, no nome de Jesus, ser uma nova criatura, revestido de vestes nupciais do Senhor Jesus Cristo, no nome de Jesus. Toma posse, seja filho de Deus hoje, se arrependa no nome de Jesus e alcance a misericórdia do Senhor. Não queira estar na posição em que o Senhor se está a poupar, mas queira estar na posição em que o Senhor aplicou a sua misericórdia, tirou-te o fardo, o pesado, tirou-te o jugo do inferno e colocou o jugo dele, que é leve e suave, em nome de Jesus. Amém? Um bem-aja, amados. Daqui a bocadinho nós estamos aqui. Muito obrigada por tudo aquilo que vocês têm feito. Acho que não entendi mais nada. Pronto. Deus abençoe, meus amados. Daqui a pouquinho eu estarei aqui e vamos entrar juntos para o ano 2026. Até já.